certo? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live a Ti. Senhor Deus, fala conosco de forma poderosa, Senhor Deus, nessa palavra de Filipenses, capítulo de número 3, que os céus de revelação se rasguem agora, Pai, diante do nosso coração. Fala conosco, Senhor Deus, de forma, Pai, poderosa, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus Cristo, nós te amamos e nós clamamos, Pai, que nesse processo, Senhor Deus, de jejum, que nós venhamos, Senhor Deus, tomar posse dessa unção de governo. Pai, que o Senhor venha fazer, Pai, aquilo, Senhor Deus, que não aconteceu nos últimos 20, 30, 15 anos, que venha acontecer, Pai, nessa ruptura de 50 dias. E já prepara o nosso ódio, Pai, para a conferência da Global Fire. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Abra comigo Filipenses, capítulo de número 3, amém? Vamos lá. Gente, ontem a live foi pesada, né? Ontem até eu falei, a live foi pesada hoje. Mas é alinhamento, nós estamos em alinhamento, né? E Jesus me alinha, hein? Glória a Jesus. Então vamos lá. Filipenses 3. Vamos ler do 1 ao 3, ok? Por fim, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas. E faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Amém? Paramos aí. Paulo está exortando esses cães aqui, que Paulo está falando, os mutiladores que exigem a circuncisão. Nós estamos falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, falsos profetas, que quer colocar um jugo religioso sobre você para falar sobre a salvação, sendo que a salvação, ela é pela graça, e só basta você crer de todo o coração, se arrepender, tomar a cruz e caminhar do lado de Jesus e viver transformado, amém? Então Paulo está exortando aqui o povo, né, de Filipos, para eles tomar cuidado com os cães, ou seja, as pessoas que distorcem o evangelho. Olha, você precisa ser circuncidado. Olha, você precisa de ser batizado para ser salvo. Olha, você precisa ser membro. Olha, se você não estiver dentro da igreja, você não está na presença de Deus. Queridos, a igreja é um lugar onde a maioria das pessoas encontra Jesus. Mas eu consigo reconhecer que tem pessoas que foram feridas e hoje estão buscando Jesus dentro da sua casa. E não dá para você falar que essa pessoa não está na presença de Deus porque ela não congrega num lugar de 4 paredes. Isso não é bíblico. Porque estar na presença é estar em rendição ao Senhor, em obediência, longe do pecado. Amém? Então Paulo está exortando que aqueles que pregam uma justiça baseada em obras e aparência exterior. Ok? Então Paulo está reforçando que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos de Deus, eles adoram o Espírito em verdade, certo? E não na carne, e não em rituais. Então, por exemplo, os fariseus, os saduceus, eles jejuavam, ficavam se mostrando, e a glória eles recebiam dos próprios seres humanos, que ficava ali com dó deles, né? Meu Deus, eles estão jejuando. Então, o que Jesus disse? Que eles, né, já receberam a sua glória. Amém? Certo? Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que têm o coração circuncidado, ok? Então, prestem atenção aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado com falso profeta, falso ensino, gente que distorce, gente que manipula. Gente, eu nunca vi uma geração de pastores que manipula tanto. Ei, eu entendo o meu lugar. E o problema desse povo, dessa geração, é que acha que um pastor, um líder, um profeta, um apóstolo, ele não entende o verdadeiro sentido de um líder. Um líder direciona, um líder traz alimento espiritual. Mas eu não sou sua mãe física,
Eu não sou seu pai físico, eu não sou seu marido, eu não sou sua esposa. Então nós precisamos colocar o nosso líder no lugar certo, amém? E nos comportar diante do nosso líder como filhos espirituais, amém? Então um filho espiritual, ele busca nutrição espiritual. Um líder não pode manipular os seus membros. Eu nunca vi isso, uma geração que... Vou dar só um exemplo. Apóstolo, o meu pastor não deixou eu ir na conferência da senhora. Falou que não é para ficar misturando com vocês, isso, aquilo, aquilo outro. Para mim é reino dividido. Pastor que fala mal do outro. Então vocês têm que tomar muito cuidado, tá? O reino de Deus, ele tem visão de reino. Então vocês tomem muito cuidado, ok? Pastor que vem mandar na sua casa, nas suas finanças, na sua casa quem governa é você. Precisa entender isso. Apóstolo, então eu sou membro da Global, eu posso ir na conferência, você deve ir buscar Jesus, aonde você deve ir buscar Deus, você deve fazer. Até para um curso para você fazer, você tem que pedir para o seu pastor. Que liberdade é essa que você tem? Você não tem livre-arbítrio para escolher? Você não tem livre-arbítrio para decidir as coisas? Uma geração, queridos. Um cego guiando o outro, então vigia, amém? Vigia com isso. Quem é do Espírito, discerne o espírito de engano e caminha na essência e não na performance, amém? Então eu quero que vocês entendam isso. Após eu estava assistindo ali, tem um homem que é cheio dos mantos, mas ele é meio místico. Ele usa umas coisas estranhas. Sai fora, querido. Por isso que você tem que, palavra de Deus. Se você é guiado pela palavra de Deus, você consegue discernir que aquilo ali não combina. Amém? Aquilo ali não combina. Então toma cuidado com o que você assiste, com aonde você está se nutrindo. Amém? Então você também tem que vigiar com fogo estranho. Certo? Então quem é do Espírito, quem está no Espírito, discerne o espírito de engano. E tem muito espírito de engano por aí. Mas você vai... às vezes você é curioso. E o que é o problema do povo do avivamento? Que é um povo que quer muito sobrenatural. Sai louco pedindo imposição de mão. Aí vai acontecer igual aconteceu na conferência. Uma tal de serpente de fogo lá, que o povo tá impartindo lá. Um povo do fogo estranho. Fogo estranho. Porque quando você recebe uma imposição de mãos e depois você fica oprimido por demônio, a fonte está contaminada. É um fato. Então tem que tomar cuidado. Amém? Vamos lá. Do 4 ao 7. Agora. Ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Amém? Então Paulo está falando, olha, eu sou israelita, sou hebreu, né? Ele está falando que era membro dos fariseus, certo? E ele perseguiu a igreja de Cristo. E você sabe o que eu vejo hoje? Muitos que se dizem cristão perseguindo a igreja do Senhor por falta de discernimento, por falta de busca, por falta de alinhamento com o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Paulo lista aqui o seu currículo, né? Um currículo impecável. E ele fala que perdeu tudo isso por causa de Jesus. Ele perdeu todo o paradigma de religiosidade. E aí ele revela que nada dessas conquistas humanas tem valor comparado ao conhecimento e à revelação que está em Cristo Jesus. Ok? E queridos, nós precisamos sair desse lugar chamado religiosidade. Do que adianta você ser liberto das drogas, da feitiçaria, da pornografia? Aí você entra no cativeiro da religiosidade. Ou você acha que Jesus tem só um método de alcançar pessoas?
Eu acredito que todo lugar onde Jesus Cristo é o Senhor, ali há salvação. Mas nós não podemos falar, olha, a salvação é só por essa ou só por aquela. E se você anda falando aí que a salvação é só pela Global Fire, você está religioso também. Porque, queridos, toda igreja que diz que Jesus Cristo é o Senhor Jesus, ali Jesus está trabalhando. Ainda, mas apóstolo, e se tiver ali alguma coisa tortuosa? Mas mesmo assim. Ok? Eu gosto até de falar. Tem pessoas que encontram Jesus até numa seita. Como Testemunho de Jeová, como os mormons. Amém? Até em uma seita. Ok? Tem muita gente que encontra Jesus nesses lugares. Por causa do coração. Do tempo de ignorância. Amém? Você acha que Deus não é misericordioso? Gente, Deus é misericordioso demais. Certo? Então, vamos sair do quê? Do espírito de religiosidade, tá? Vamos parar de idolatrar as placas. E vamos começar a ser o altar. O problema é que a gente às vezes idolatra uma placa, uma denominação. Nós precisamos ser o altar de adoração. E como que é isso? Buscando. Eu até falei ontem no culto de membros. Vocês falam para mim, apóstola, eu rompi em 3 meses, em 6 meses, o que eu não rompi em 20 anos. Por quê? Porque o nosso ministério é um ministério de avivamento. Todo lugar que tiver um avivamento genuíno vai ter gente orando, gente jejuando, gente saindo de uma consagração entrando em outra. E tem gente que fala, não dou conta de acompanhar vocês. Mas é porque é um povo que gosta ainda do mundo. Porque quem começa a fazer as coisas, quem começa a se dedicar, quem começa a fluir, fala, não, eu quero mais. E aí você fica aquele buscador crônico. Aí, com o seu posicionamento radical, há uma resposta radical de Deus também. Quando eu vim para Jesus em 2016, eu já era batizada com o Espírito Santo, já era batizada nas águas, dizia que era crente, mas era bem falciana, era aquela que ia para a igreja quando convia. Mas meu encontro genuíno com o Senhor, onde eu me posicionei, foi em 2016, tá? E eu tive um posicionamento radical. Posicionamento radical libera uma resposta de Deus radical na sua vida. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu estava há 10 anos, as coisas não aconteciam. Por que agora está acontecendo? Porque você parou de pecar verdadeiramente. Porque você começou a jejuar e matar a sua carne. Porque, de fato, você começou a alimentar o seu espírito. Porque, de fato, você parou de ser religioso e se tornou casa, igreja, altar. Amém? Você sabe quando Deus começa a fazer? Quando você para de só ir num local buscar, você se torna o local de busca. Você se torna o altar de adoração. Eu não estou falando que você não deve ir, queridos, você tem que ir congregar. Ok? Mas não é só congregar, você precisa ser o altar do Senhor. Amém? Certo? Então eu quero que você pega isso, tá? Porque é isso que importa. Não importa o título, não importa se você é isso, se você é aquilo, se você... eu sou consagrada a pastor. Mas não tem uma ovelha? Nunca ganhou uma alma para Jesus? Que classe de pastor você é? Não evangeliza, não ajuda ninguém, egoísta. Então, o que eu estou querendo dizer para você? O título não traz automaticamente a unção. Nós precisamos de posicionamento para que a unção seja provocada dentro de nós. Amém? Vamos agora do 8, amém? Ao 11. Glória a Jesus. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimado de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Olha que forte isso aqui. Paulo deixou todas as coisas e as considera menos que lixo. E nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos.
Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então Paulo está falando aqui que nossa justiça vem pela fé, ok? Então Paulo falando assim, olha, eu quero conhecer profundamente a Cristo. E tudo que eu renunciei, eu considero menos que lixo. Eu quero que você coloque aqui no chat o que você renunciou por Cristo. O que você renunciou por causa de Jesus? O que você abandonou por causa de Jesus? Talvez você abandonou sua vaidade, talvez você largou um emprego, talvez você largou... Lógico, o pecado, as práticas do pecado é obrigatório. Nossa, eu larguei o cigarro por causa de Jesus, não fez mais que sua obrigação. Eu larguei a fofoca por causa de Jesus, não fez mais que sua obrigação. Porque a partir do momento que você está em Cristo, você tem que exalar e fluir no fruto do Espírito. Amém? Olha, um noivado impuro, muitas amizades, o orgulho, a vaidade. Olha que poderoso isso, ok? Então eu quero que você entenda que quando a fé em Cristo ela é genuína, há um posicionamento genuíno e há uma resposta de Deus genuína. E você vai perceber que quem nos conhecia na identidade do velho homem, quando passa muito tempo e nos vê no novo posicionamento, não nos reconhece. Fala, meu Deus, eu tô te conhecendo de novo, porque você não é mais aquela pessoa que eu conheci um dia. Amém? Olha só, larguei uma carreira no auge, amizades, vaidade, noivado. Queridos, quando eu me posicionei com Cristo, eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, esse ano eu quero conhecer Jesus de verdade, então eu vou me esforçar. Falei assim, gente, sou muito sincera, né? Então fui muito sincera. Falei, eu vou orar 5 minutos, vou ler um capítulo da Bíblia e a cada 12 dias vou jejuar 3 dias no líquido. Falei, Espírito Santo, tem alguma coisa que eu preciso renunciar? E naquele ano o Espírito Santo pediu amigos, pediu para mim renunciar redes sociais, pediu para mim renunciar minha vaidade, pediu para mim renunciar lugares, hábitos e coisas lícitas como filme, série, Netflix. E eu fiz tudo que o Espírito Santo me pediu. Muitas coisas, mas apóstola, filme, série é pecado? Não, mas é distração. Música secular, amém? Então eu fiz muitas renúncias. As renúncias, elas provocam uma resposta drástica na presença de Deus, ok? Então vamos lá, do 12 agora ao 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando, esquecendo o quê? Do passado. E olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então, queridos, a jornada em Cristo é um aperfeiçoamento contínuo, ok? Eu cheguei aonde eu quero chegar? Não, eu sempre estou chegando. Porque a Bíblia vai dizer que de glória em glória nós somos aperfeiçoados. De glória em glória a nossa mentalidade é renovada, ok? Ninguém chegou ainda a estar no estágio perfeito. Você vai ver que sempre tem alguma coisa que Deus está tratando, que Deus está alinhando. Então nós estamos agora... Hoje foi o 2º dia da nossa campanha de alinhamento profético. Você viu que eu orei por várias áreas de alinhamento. Quantas áreas da nossa vida? Olha, eu fui liberta de novelas, de músicas, de filmes. Glória a Jesus, ok? Então, queridos, quando nós estamos em Cristo, nós temos que esquecer o passado. E parar de ficar toda hora. Ai, por que isso? Porque eu sou uma vítima. Porque, ai, fizeram comigo. Ai, eu fui humilhado, eu fui rejeitado. Então, Jesus não te curou. Eu sou curado, mas fica lá toda hora se lamentando. Queridos, quem é um protagonista da sua própria vida não fica olhando para o passado. E quando conta um fato do passado,
é para falar assim, olha, eu superei, você também supera. Levanta a sua cabeça e anda. Então, queridos, sai desse lugar de ser vítima, de ficar olhando para o passado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que ele não olha mais para o passado. Ele está olhando só para o alvo. Se você olhar para Jesus todo dia, querido, não. Então, as pessoas que não têm foco, não têm objetivo, não têm meta, não conseguem ver o amanhã, não conseguem ver o mês que vem, são pessoas que estão lá no vitimismo, na comiseração, na autocomiseração. Então, Paulo fala sobre esquecer o que ficou para trás. Aí eu fui muito machucado. Então, deixa isso para trás. Fala, Jesus me cura. Eu preciso de um next, eu preciso de ir adiante. Ok? O foco, queridos, é Jesus. E Jesus não está lá atrás, não. Ele está à frente de você. Amém? E nós precisamos avançar todos os dias para a melhor versão de nós mesmos. Temos que abandonar esse espírito vitimista. Nunca vi uma geração tão vítima, tão coitada. Amém? Você sabe quando que as coisas mudaram para mim? O dia que eu falei, Jesus, a partir de hoje, eu não tenho mais dó de mim. Eu não sou mais vítima. E não aceito ninguém ter dó de mim. E eu não vou ter dó de ninguém também, não. Eu assumo o eu assumo o protagonismo da minha vida. Porque vítima não consegue ser protagonista da sua própria vida. Coloca isso na sua cabeça. Amém? Coloca isso na sua cabeça. Só alcança o novo quem solta o velho. Só alcança, queridos, o novo quem desapega daquilo que é velho. Então, se você não deixar para trás essas máculas, essa história que você conta e a pessoa... Você vive da moeda de piedade, de dó, de comiseração. Sai desse lugar. E eu já falei para você, eu acho chatíssimo uma pessoa que vem, ai, que eu sou isso, eu sou um coitadinho. Fala, então vamos orar por cura logo. Amém? Sai desse lugar, para de ficar contando essa história. Vai viver o seu legado, vai viver a sua promessa. Você sabe por que que as pessoas ficam contando as suas mazelas? Porque tem gente que ainda gosta de ouvir. E eu já falo, eu não gosto de ouvir conversa triste. Então, por exemplo, quando alguém vem e fala assim, apóstolo, eu tenho uma ferida de rejeição. Amém, você não precisa me contar a história, eu vou orar por você. Acabou. Toda ferida de rejeição é porque alguém, um pai, alguém fez. Apóstolo, mas a senhora é muito indelicada. Não, queridos, eu sou objetiva. O que você contar a sua história para mim agrega? A unção já está sobre mim. E se Deus tiver que me usar, Ele vai usar debaixo dessa unção. Amém? Então, o que eu estou tentando dizer para você? Sai desse lugar de vítima, de preguiça. Para de olhar para trás. Para de olhar. Se você está olhando para trás é porque você não superou. Então, se você não superou, Jesus, me cura. Essa ferida ainda está sangrando, dói. Eu não quero ficar importunando todo mundo com isso. Eu não quero que a história onde eu me sento seja só isso. Eu quero falar de vida, de vitória, do que o Senhor está fazendo. Amém? Então, só alcança o novo de Deus quem solta o velho. Por isso que nós estamos no alinhamento. O futuro, queridos, exige você estar com as mãos livres para abraçar o novo de Deus, tá? Do 15 ao 16 agora. Glória a Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém? Glória a Jesus. Então, maturidade e unidade no pensamento, unidade na visão é essencial, tá? Deixa eu só explicar para você o que é um reino. O que é a visão de reino? Queridos, o reino de Deus é um só corpo, tá? É o corpo de Cristo. Cada um pode ser um membro diferente. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Salvador. Amém? Glória a Jesus. Então, vocês pegaram a visão. Então, se eu tenho mentalidade de reino, tá? Eu preciso pensar e ter uma visão como Deus vê todas as coisas. Ok? Eu não posso ter uma mentalidade egoísta, uma mentalidade faccionadora dentro do reino de Deus, porque isso é uma obra da carne. Amém? Então, por exemplo, o irmão caiu. Tem irmão que termina de chutar e matar.
Se o irmão caiu, você vai acolher, você vai ajudar. Amém? Tem gente que você tem que trazer para perto para ele se alinhar em Jesus. Mas aí tem gente que quer esperar esse irmão se alinhar para ele ser usado. Não, tem gente que você já precisa falar, olha, vem cá, anda mais perto. Amém? Então, Paulo aqui está falando, tá? Sobre sermos maduros espiritualmente, em unidade, em pensamento. Pensar da mesma forma, do mesmo jeito, ter o mesmo amor por almas. Amém? Então não é porque o fulano está endemoniado que você chuta ele. Não, fulano, olha, eu me coloco à disposição para ministrar libertação. Me coloco à disposição para orar por você. Mas aí você, na primeira oportunidade, quer falar mal, quer terminar de matar o seu irmão. Então isso é um reino dividido, ok? Paulo vem afirmar aqui, tá? Que Deus mesmo revelará qualquer coisa contrária à verdade. E Deus nos convida para andar o quê? Segundo a sua vontade, segundo a unidade. Então, o que acontece muito hoje dentro da unidade igreja, divisão, facção, competição, tá errado. Certo? Então, eu quero que você entenda algo. Você que acabou de abraçar a fé verdadeiramente, genuinamente, fala, Jesus me cura. Me faz ver como o Senhor vê. Me faz ver na ótica de Deus. Amém? Então, igual eu falei ontem, um egoísmo, é um querendo mais unção que o outro, é um querendo a capa, é um querendo. Amém? Então, vocês têm que vigiar com isso. Tá? Sair da soberba. Sair, você tá entendendo? Sair da altivez. Parar com essas coisas. Vigiar. Amém? Parar de querer competir. Gente, o reino das trevas é muito organizado. Por que o reino de Deus não pode ser também? Por que o reino de Deus, os irmãos não pode ser também? Amém? Então, se você não consegue estar no meio de pessoas, você se sente ofendido, inferior, vai lá e fala, olha, eu preciso de uma cura. Quando eu tô no meio dos irmãos, eu fico me sentindo um patinho feio. Então peça ajuda. Porque aí você acha que é sobre você, mas deixa eu te contar uma coisa. O mundo não gira em torno de você nem de mim. Ninguém tá nem aí com a sua vida, a não ser você mesmo. E as pessoas que importam com você, como seu pai, sua mãe, seu marido, a sua esposa. Põe isso na sua cabeça. Ou o teu pastor que genuinamente ama você. Tá todo mundo preocupado com a sua vida, com a sua rotina. Então, tem gente que entra num lugar de achar que tá todo mundo conspirando contra você. Sai desse lugar, querido. De verdade, sai desse lugar. Não, apóstolo, não sei o que acontece. Todo lugar que eu chego, toda igreja que eu chego, as pessoas começam a falar mal de mim. Nem é assim. É você que é vítima. Tem ferida de rejeição. Tem complexo de inferioridade. Acha que tudo gira em torno de você. Ninguém tá nem olhando pra você. Nem estão falando de você. E o diabo bota as coisas em sua cabeça. Você compra a mentira dele e sai reverberando isso. Para, ninguém tá nem aí não, tá todo mundo preocupado com a sua vida, com a sua casa, com as suas coisas, todo mundo querendo ganhar dinheiro, todo mundo querendo romper, todo mundo querendo viver o melhor para si. Esses dias, uma discípula amada, alguém chegou nela, contaminando ela, falando algo para ela, e eu confrontei ela desse jeito, eu falei, sai desse lugar, não morde essa isca de Satanás. Você já é madura. Já sabe quem você é. O mundo não gira em torno de você e nem de mim. Então sai desse lugar. É assim. Espírito de perseguição. Ai, estão falando de mim. Nem estão falando de você. Você acha que tudo é sobre você, meu querido? Quem é você? Na fila dos sobreviventes da terra. Tá? Então põe isso na tua cabeça, certo? Tá? Maturidade não é saber mais, é viver o que já foi revelado. É viver e tomar posse do desfrute daquilo que Deus já entregou nas tuas mãos, tá? Maturidade espiritual é, queridos, desejar que o seu irmão também alcance o que você alcançou, certo? Ok?
O Espírito Santo está pedindo para mim falar outra coisa. Para de se intrometer na vida dos outros. Para de dar opinião aonde você não foi chamado. Se ninguém pediu sua opinião, não dê. Para de ser intrometido e começa a cuidar da sua própria vida. Não, porque eu vou lá na casa da minha nora, tudo sujo, meu filho, coitado. Ele escolheu ela, deixa ele viver a vida dele. Você tem seu marido, mulher, você tem sua cozinha, você tem suas panelas, cuida das suas panelas. Tô falando aqui para sogras, que às vezes acha que, coitado do filho, que aquela esposa, ele escolheu ela. Para de se intrometer na vida do teu filho que já tá casado, já tá resolvido, da sua filha que já tá casada, já tá resolvida, tá querendo viver a sua história. Daqui uns dias vão pegar ranço de você, não vão querer mais nem te visitar. É simples assim. Para de se intrometer na vida de todo mundo, querer sair dando conselho. Querido, conselho a gente dá quando alguém pede. Amém? E você sabe por quê que você talvez é assim? Porque talvez você não está cuidando da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de ficar... Ai, o fulano comprou isso, o fulano comprou aquilo. Porque ele trabalhou, ele tem dinheiro, ele tem direito, deixa ele viver. Isso é espírito de inveja. Queridos, nós precisamos de sair debaixo desse lugar, de ficar cuidando, de ficar dando opinião. Isso aí, por trás disso aí tem uma inveja, talvez tenha aí uma insatisfação de não ter aquilo, de não estar naquele lugar, de não ter aquela família. Você fica apontando fulano, beltrano, mas e você? Amém? Eu quero que vocês tomem essa palavra para vocês e falem, será que eu sou assim? Será que eu sou intrometido, intrometida? Então, gente, vamos parar. Não vai na casa dos outros sem ser chamado. Todo dia tá lá na casa da sua vizinha, tomando café, importunando, fofocando, mentindo. É chato, queridos. Eu não gosto de receber ninguém sem me avisar, porque eu gosto de preparar um café, gosto de receber bem. E outra, eu tenho uma agenda ocupada. Então, quem chega sem me avisar, interrompe o que eu estou fazendo. E se eu estiver fazendo algo importante, eu não deixo de fazer o que é importante para dar atenção para quem chegou sem me avisar. Então, nós precisamos ter ética, nós precisamos ter senso, ser maduros não só espiritualmente, mas ser maduros na vida. Amém? Queridos, você pode... Outra coisa, tenha desconfiômetro. Pegaram a visão ou não? Eu sou uma pessoa que dorme cedo. Você veio na minha casa, você sabe que eu durmo cedo? Apóstolo, vou embora porque eu sei que a senhora dorme cedo para orar. Amém. Mas se você não se tocar, eu vou falar, meu irmão, vou pedir para o apóstolo te dar atenção, eu preciso dormir. E eu te deixo na sala, na cozinha, porque eu tenho um compromisso com Deus. Você entendeu? Então nós precisamos ter desconfiômetro. Tem gente que quer passar o final de semana na casa da outra pessoa. Quer comer, quer dormir. Por que eu tô falando isso pra você? E sem propósito nenhum, só pra falar mal dos outros, só pra falar mentira. Você pegou ou não essa visão? Sem propósito, porque quando tem propósito, meus meninos vêm pra cá, ficam aqui, eles estão trabalhando, eles estão comigo, estão trabalhando. Amém? Mas eu tô falando de, você vai na casa dos outros sem propósito. Fica lá o dia inteiro. Conversa fiada, amém? Então você precisa vigiar, tá? E ter o quê? O simancol. Pegaram a visão ou não? Certo? Então não é só maturidade espiritual. Nós precisamos tomar posse de uma maturidade intelectual, mental, de desconfiômetro. Então maturidade não é saber mais, mas é colocar em prática aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus já nos revelou. Agora vamos do 17 ao 19, tá? Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Que forte isso aqui. Vamos ler de novo isso aqui? Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Então, estão rumando para a destruição.
O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Olha que forte. Então, Paulo está falando aqui, ó, existe um contraste dentro dos cidadãos que vão morar no céu, que dizem que vão morar no céu, né? Então, tem gente aqui que diz, tá? Que serve a Jesus, mas as suas condutas se declara explicitamente que são inimigos do Cordeiro, certo? Então, o que é isso? São pessoas que falam assim, olha, eu sou de Cristo, mas a conduta é errada. Olha só, ó, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Ah, eu sou cristão, mas você compra e não paga. Ah, eu sou cristão, mas vive mentindo, mentirinha, mentirona. Ah, eu sou cristão, mas sempre dá o jeitinho brasileiro para atravessar a fila. Não paga imposto. Aí quer prosperar. Sonegadora, aí quer prosperar. Jesus não disse dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a legislação brasileira diz que você deve pagar imposto, que você tem que pagar. Então para de dar o seu jeitinho, porque isso aí é você estar negando a cruz. Porque Jesus teve caráter. Seus discípulos, os homens da fé também, e você também tem que ter. Amém? Então, não adianta você falar que é de Cristo, mas a sua conduta ser torta. Ok? Então nós precisamos cuidar muito da nossa conduta. Vai no banheiro público, você sai e deixa pior do que você entrou. Isso daí, queridos, também diz a respeito de você. Foi no banheiro público, tem papel no chão, pega um outro papel e cata ali. Queridos, se você não cuida do que é público, como que Deus vai confiar as coisas na sua mão? Você tem que honrar todos os lugares, independente de como está o estado deles. Cultura de honrar lugares, honrar as coisas. Você entendeu ou não? Que Deus te vê até no banheiro público quando você usa ele. Você deixa papel no chão. E quando você joga papel no chão, joga papel, joga as coisas na rua, você acha que Deus não está olhando? Aí você não entende porque Deus não te dá uma casa, porque Deus não te dá algo. Você não entende, mas você não cuida nem da rua, você não cuida de nada. Deus, querido, só dá as coisas para quem cuida das coisas. Deus só dá as coisas para aqueles que têm zelo, têm amor. Porque isso aí é o espírito de vandalismo. Ah, isso aqui não é meu, eu deixo de qualquer jeito. Isso aqui não é meu, eu não cuido, eu tô... Aí Deus está observando você. Aí Deus fala assim, esse aqui não pode cuidar da minha obra. Esse aqui não pode, esse aqui eu não posso dar. Esse aqui eu não posso dar nada para ele. Ele não cuida nem do banheiro público. Ele entra no banheiro, tá sujo, o banheiro sai uma porquice depois que ele sai do banheiro. Nem descarga ele dá. Queridos, eu sei que talvez eu não precisava falar isso para você, mas é necessário. Então, eu quero que você entenda, zele as coisas que não são suas, coisas que são dos outros. Ah, isso aqui é do fulano, eu vou gastar, eu vou usar. Ele me emprestou. Zela como se fosse seu, porque Deus está observando como você trata as coisas dos outros que você pegou emprestada. Como que você usa o carro do seu irmão que você pegou. Deus olha tudo. Aí ele fala assim, eu posso dar um carro. Ele está cuidando do carro do irmão que emprestou para ele aqui como se fosse dele. Amém? Quanto mais as suas coisas. Você não cuida das suas coisas. Deixa tudo jogado. Queridos, cuida das coisas que Deus te deu. Zela, limpa a casa que Deus te deu. Agradeça, independente seja ela como for. Se você não cuida e não tem amor no pouco, como que Deus vai te dar algo mais valioso? Como que Deus vai te dar algo melhor? Você parece que o mulambo mora com você. As gavetas, você abre, se as gavetas representassem um compartimento da sua alma, se o teu guarda-roupa representar um compartimento da sua alma, se a sua despensa representar um compartimento da sua alma, como que isso aí estaria? Um caos ou tudo limpo, organizado, alinhado?
casa é o reflexo do que a sua alma é. Amém? Então, se tiver coisa vencida, estragada, bicho, traça, pode ter certeza que a sua alma está desalinhadinha também, tá? Vamos do 20 ao 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. E o Senhor Jesus Cristo, ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Portanto, aqui continuando aqui para terminar essa. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Amém? Então, tudo que nós fazemos é esperando que um dia nós vamos viver na eternidade. E eu quero falar uma coisa para você. Eu creio que quando nós chegarmos lá na eternidade, vai abrir um telão bem grande, vai mostrar tudo que você fez de certo, de errado, tá? E eu acredito que nós vamos ficar com muita vergonha de muita coisa que a gente fez de errado, certo? A gente vai ver muita coisa ali, mas também a gente vai ficar muito satisfeito de ter feito muita coisa certa. Então, queridos, é tempo de corrigir as rotas e olhar só para o alvo, que é Cristo. Então, vamos sair do egoísmo, vamos sair do espírito de altivez. Amém? Espírito de altivez. Vamos sair do ego, da vaidade. Fala, Jesus, me desce. Jesus, me quebra. Jesus, só me dá unção quando eu tiver com a maturidade adequada para suportar essa unção. Queridos, a linha final é a glória, a nova Jerusalém, a reta final. Mas até lá tem chão, tem uma jornada de transformação, de alinhamento, de aquebrantamento. Então, se você diz que é de Cristo e não tem um caráter que está em processo de transformação, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Amém? Certo? Entendeu? Eu quero que você entenda algo. Jesus, ele está sempre nos transformando de glória em glória. Mas essa glória em glória só acontece com jejum, com oração, com busca, com leitura, com devocional. Vocês estão aqui 4:12. Você acha que não tem um despojo para você? Você acha que Deus fala assim, hoje, né? A Marlese acordou 4:12, é um despojo, algo especial para você. Você não está aqui por mim, queridos. Você não está aqui pelo ministério. Você está aqui por você, porque você tem sede de Deus. Tudo que você faz, e é um sacrifício de sono, né? Ontem nós fomos levar a Anne na rodoviária e acabou que o ônibus dela não veio e a gente ficou lá até tarde. Então, prejudicou um pouco o nosso sono, mas eu tô aqui. Então, essa madrugada do meu sacrifício foi um pouquinho maior. Você acha que Jesus não viu? Você acha que Jesus não viu? Que todos os dias eu estou aqui, semeando para vocês. Mas eu não estou aqui porque vocês me chamaram, porque Ele me convocou. Amém? E toda honra e glória é dele, ok? Eu podia muito bem falar, Jesus, mas por que 4:12? Por que eu não faço essa live 8 horas, 7 horas, aonde eu tenho um público maior? E eu entendo que Deus quer 4:12, porque Ele está forjando um povo, um remanescente. Um povo, queridos, que não se vende pelo sono. Você vai ver que quando você resiste às delícias da carne, uma das delícias da carne é dormir e comer. Por isso que a gente jejua, por isso que a gente acorda na madrugada. Apóstolo, mas orar à meia-noite também não é batalha espiritual, mas não tem nada comparado às 3 horas da manhã. Se você quer ter autoridade em libertação, batalha espiritual, autoridade é 3 horas da manhã. Porque 3 horas da manhã é onde o nosso sono é mais gostoso, é onde é o horário, aonde há uma troca angelical, aonde a batalha espiritual ela se põe mais intensa, porque a humanidade está dormindo. E nesse horário, quem que está acordado? Bruxo, feiticeiro, satanista e os guerreiros da oração. Vocês entenderam ou não? Então, queridos, acordar de madrugada é um sacrifício que você entrega todos os dias para o Senhor. Então eu quero que você
Entra nesse lugar e entenda. Não é sobre você mostrar que tá ali na oração, não. É sobre você falar assim, quem aqui começou a orar de madrugada, até você tinha até medo de demônio, agora é o demônio que tem medo de você. Você fala, meu Deus, eu oro agora com autoridade, apóstolo, eu tô parecendo a senhora. Tô parecendo um apóstolo. Tô parecendo a pastora Jerusa. A pastora Jerusa quebra tudo na oração, né? Tô parecendo a voz de trovão da pastora Ellen. Amém? Tô parecendo o redemoinho de Elisa, igual a pastora Maria Leite. Tem um povo que é brabo. Tem um povo que eu falo assim, imagina esse povo bravo. Mas agora são convertidos, não ficam bravos mais assim não, né? Então, queridos, por que eu tô falando isso pra você? Antes você tinha medo de acordar. Por que agora você chega, dá a voz de comando, sai capeta daí no nome de Jesus e você ora porque você tomou posse de uma unção que só se pega 3 horas da manhã? É a unção de autoridade. Essa unção, queridos, é autoridade sobre potestade, principado, dominadores, hostes malignas, trono da maldade. Outro horário que você toma também autoridade, mas não como das 3 horas. Tá? Eu quero que você entenda isso. Então, às 3 horas da manhã, ela carrega um despojo de unção, de autoridade. Apóstolo, eu comecei a orar 3 horas. Olha os testemunhos que eu escuto. Comecei a orar 3 horas da manhã. E aí eu tô conversando com as pessoas, elas ficam endemoniadas. Por quê? Porque você tá debaixo de unção, de libertação. Você entrou em santidade, você tá alinhado com o céu. E tem uma unção que despedaça o jugo, que você recebe na madrugada. Ela cai todo dia sobre você. Você é solo fértil. E aí quando você tá conversando com alguém, o demônio que tá dentro dessa pessoa não resiste. Ele tem que sair pra fora, aí ele manifesta. Queridos, quantas pessoas, principalmente os meus alunos da escola de libertadores. Apóstola, eu sou manicure, tô fazendo unha, a pessoa fica endemoniada. E eu nem estava falando de Jesus. Mas em você, em volta de você, tem uma presença. Com você está carregando unção. O demônio não está suportando. Nem você tem fogo, você está tocando ali na pessoa. O fogo está tocando na pessoa e de repente manifesta. E você fala, sai capeta em nome de Jesus. Aí você vem com sangue nos olhos. Amém? Isso é unção, isso é autoridade. Então, queridos, o Senhor tem nos levantado para um tempo como este. Autoridade. Unção. Então, de verdade, queridos, vamos nos alinhar nesse tempo. Vamos sair dos vitimismos, da autocomiseração. Declara, Deus, a partir de hoje eu não tenho dó de mim e eu não quero que ninguém mais tenha piedade ou dó de mim. Eu assumo ser protagonista da minha vida para viver a promessa. Vítimas não vivem a promessa. Vítimas não cumprem o propósito profético ao qual Deus te predestinou. Entendeu ou não? Deus está fazendo algo novo. Mas para isso você precisa estar alinhado. Quando Deus quer te dar algo maior, quando Deus quer te dar algo grande, Ele te alinha primeiro. Ou você acha que Deus confia os seus tesouros em gente desordenada, desalinhada, em gente ferida? Porque não dá conta. Querido, a unção que Deus coloca sobre nós é para cumprir chamado. Mas se você tiver ferido, não tem como, porque você pode até ter unção, mas toda hora o diabo está sabotando, o diabo está te influenciando. Por quê? Porque feridas, queridos, são acessos e portas para que demônios venham falar na sua mente, venham colocar em você em lugares que não é para você estar mais. Eu falei ontem, a pessoa falou mal de você, tá bom, tá tudo certo. Aí você quer saber o porquê, quem falou, quer ir atrás, sai desse lugar. Next. Falou mal de mim, então vou me afastar, tá tudo certo. Amém? Começa a orar para Deus passar peneira em todas as áreas da sua vida, área financeira, área emocional, área espiritual, todas as áreas. Nós estamos num tempo genuíno de alinhamento. Se alinha ministerialmente também, se alinha também na presença de Deus. Senhor, o que está faltando para mim me alinhar? Senhor, o que falta em mim? Fala, Espírito Santo, o que está faltando para mim me alinhar? Às vezes está faltando honra da sua parte. Às vezes está faltando disciplina. Às vezes está faltando persistência. Você começa as coisas, mas você não termina. O que está faltando para você? Amém? Pegaram a visão? Meus queridos, um dia avassalador, um dia sobrenatural. Nessa próxima madrugada eu tenho uma pauta de oração
top, maravilhosa, extraordinária. Eu espero vocês 2h45. Hoje nós estávamos, gostei, hoje 2.000 pessoas na oração, tá lindo, amém? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo de Deus venha bradar dentro de você todo o tempo, amém? Durante o dia de hoje. Aleluia, te vejo na oração da madrugada, às 2h45.